Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Seja bem-vindo ao programa que hoje recebe o diretor executivo do Procon Maceió, Leandro Almeida, que é advogado, especialista em direito do consumidor. Ele fala sobre a atuação do Procon nas relações de consumo e os setores que lideram as demandas da população ao órgão de defesa do consumidor municipal, sobretudo em tempos de pandemia. Senhor Leandro, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e comecemos, com as demandas mais comuns que a gente tem o hábito de ver que estão relacionadas a consumo, energia, água, telefonia e o que parece a uma outra vertente agora cuja demanda tem se aproximado, que é o superendividamento das pessoas junto às instituições financeiras. O que a gente pode dizer desse quadro que ocorre em tempos de pandemia? E obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço, Gorete, a oportunidade de estar aqui no programa Frente a Frente. É um programa que é reconhecidamente muito grande, de uma audiência enorme em todo o estado de Alagoas, e falar sobre direito do consumidor, que é um direito que afeta a todos nós somos consumidores. Eu costumo brincar até que somos consumidores até quando estamos dormindo, porque quando estamos dormindo, o ar-condicionado, o ventilador está funcionando, ou seja, a gente está consumindo alguma coisa, e nessa relação de consumo, ainda hoje, há mais de 30 anos aí do advento do Código do Consumidor, é necessário que se tenha um olhar especial e fiscalizador dos direitos do consumidor. Nos problemas do cotidiano, que já são comumente conhecidos das pessoas, como você bem citou, questão de telefonia, questão com as instituições financeiras, questões com a empresa de energia, os planos de saúde, são os assuntos que preponderam os índices de reclamação. E, mais do que isso, como você também bem colocou, agora, devido à pandemia, os efeitos e as consequências arrasadores, principalmente na questão financeira do consumidor. Então, nós que estamos à frente dos PROCONs, à frente dos órgãos de proteção, precisamos ter um olhar especial a todos essas necessidades nas relações de consumo para o nosso consumidor aqui do estado de Alagoas e na cidade de Maceió, propriamente falando. Senhor Leandro, é surpreendente como as instituições ou escritórios de cobrança têm acesso aos dados dos consumidores, que surpreende, sobretudo, aos aposentados, que procuram ver se tem alguma pendência de empréstimo junto a instituições financeiras, Caixa Econômica, mas de uma forma mais ampla, e se propondo, inclusive, a resolver excessos de juros cobrados pelas instituições. Como a pessoa, o consumidor, deve se comportar diante de abordagens telefônicas como essa, que são comuns e constantes? Pois é. Estudos e a nossa realidade hoje comprovam que o patrimônio mais importante das pessoas são os seus dados, né? A gente já tem aí a atual legislação, né? A Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, que precisa ser, de uma certa forma, fiscalizada, também controlada pelos órgãos, inclusive pela própria Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada recentemente, para casos específicos como esse que você bem pontuou. Hoje, surpreendentemente, há pessoas que descobrem que estão com a sua aposentadoria concedida através, não do INSS, através de correspondentes bancários que, com acesso a uma informação privilegiada e de forma indevida, acabam abordando o consumidor, oferecendo, como você bem falou, aí, empréstimos, financiamentos, muitas vezes até trazendo aí um efeito devastador na vida das pessoas. Por que devastador? Porque uma pessoa endividada, ela não só ela enfrenta um problema financeiro, mas um problema que reflete
na sua saúde mental, na sua convivência com as demais pessoas do seu meio social, da sua família. Então, esse é um problema que tem e vem sendo atacado por todos nós que fazemos a questão de proteção e defesa do consumidor. Mas eu costumo dizer que o consumidor ele tem um papel preponderante nessa proteção e na validação do seu direito. Ele é um fiscal. O maior fiscal que existe não são os fiscais do PROCON, então, é o próprio consumidor. É importante que ele fiscalize, ou seja, em situações em que ele perceba alguma abusividade, em situações que ele reconheça que o seu direito está sendo usurpado, que ele procure os órgãos de proteção, que ele faça a denúncia. Nós chegamos a essas informações, como eu já bem disse aqui, do vazamento de dados, do vazamento de informação privilegiada do INSS, por exemplo, onde o INSS foi notificado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, através da provocação dos PROCONs do Brasil inteiro, em fornecer esse número de demandas que o PROCONzinho vem sendo procurado pelo consumidor, a ter uma ação, uma atitude de solicitar do INSS que suspenda essas informações, o fornecimento dessas informações para essas empresas de empréstimos, porque o consumidor faz um consignado, já tem ali a empresa acesso ao dispositivo de folha de pagamento do consumidor para executar um empréstimo, e muitas vezes esses dados vazam dentro das correspondentes e acaba o consumidor, às vezes, por um descontrole, pagando empréstimos que ele eventualmente nem realizou, além da dificuldade de entendimento de certas modalidades de empréstimo. Gorete, tem uma forma de empréstimo que ela é cruel com o consumidor, um tal de empréstimo via cartão de crédito. As empresas, elas criaram um hábito no consumidor daquele empréstimo consignado, que você pega, por exemplo, R$1.000 e vai pagar em 12 parcelas de 100. Aí eles criaram esse hábito nessa modalidade, que é a modalidade mais usual, e eles oferecem os mesmos R$1.000 para o consumidor, só que esses R$1.000, ele é um crédito de um suposto cartão de crédito. O consumidor nunca recebe esse cartão, ele só recebe uma cobrança como se fosse uma fatura de cartão, e aí quando o consumidor pensa que se ele pagar a mensalidade de R$100, ele vai estar quitando a dívida principal, na verdade ele vai estar pagando um valor mínimo de um cartão, e essa dívida ela vai crescendo e se tornando impagável, ou seja, um superendividamento do consumidor. E esse superendividamento... Isso é estelionato, não é, senhor Leandro? Isso caracteriza o estelionato, não é? Perfeito. E como eu disse, não só colabora com isso as pessoas, as próprias instituições financeiras que muitas vezes não fazem a gestão devida dos dados do consumidor, mas aquele escritóriozinho, aquela portinha aberta no comércio, oferecendo ao consumidor um empréstimo sem consulta SPC e Serasa, o consumidor precisa ter muita atenção, muito cuidado a quem ele está passando os seus dados. Hoje, o que cresceu de fraude, e aí já entrando nas questões dos efeitos da pandemia, o que cresceu de fraude realizada por mensagens eletrônicas, por e-mails. Eu mesmo, hoje, pela manhã, sou cliente de uma instituição financeira, de um banco. Recebi um SMS dizendo que minha conta estava bloqueada e que se eu conectasse ali num link, eu faria o desbloqueio da conta. Obviamente que o banco não faz nenhum tipo de envio, de consulta de dados pessoais por telefone, ou por SMS, ou por e-mail. E ainda que faça, o consumidor, é importante que quando ele receba qualquer informação
de solicitação de pagamentos de boletos, de renovação cadastral, que ele entre em contato com um gerente do banco, que ele ligue para o saque do próprio banco, e que nessas ligações ele cadastre, ele anote o número de protocolo, com quem está falando. Infelizmente, o consumidor tem que tomar cuidados maiores, que deveriam ser até de responsabilidade do banco, para evitar uma dor de cabeça maior. Aham. Pois é, essas abordagens são feitas por telefone, na maioria das vezes, né? Com a oferta de crédito ou de regularização de alguma situação financeira, ou mesmo esse exemplo que eu lhe dei, sobre redução de juros cobrados em empréstimos já concluídos, o pagamento. Eu pergunto, da parte do PROCON, que tem uma parceria com o SESMAC, como se dá essa mediação do órgão na intenção de resolver o problema do consumidor? Como se dá isso na prática? Muito bem. Foi bem lembrado que a gente tem uma parceria com as instituições de ensino, o SESMAC é uma delas, onde nós solicitamos o apoio multidisciplinar de outros profissionais, principalmente no que tange a questão do superendividamento. Não só o PROCON funcionando como um órgão mediador de negociação dos débitos, mas também buscando uma orientação para o consumidor que, como eu já disse, sofre muitas vezes psicologicamente até nessa questão do endividamento, porque ele se vê diante de uma dívida, ele preza pelo seu nome, e aí ele acaba fazendo uma nova dívida, renovando uma dívida para pagar aquela anterior, e essa nova dívida se torna também impagável, e quando vem uma bola de neve, já vi casos de consumidores que tiveram o salário integralmente, de forma indevida, bloqueado pelas instituições financeiras. Então, o consumidor que encontra-se nessa situação, ele deve procurar o órgão, porque com o apoio, como eu já disse, de profissionais de outras áreas, seja da área de economia, contábil, até psicológica, para que a gente possa buscar passar e dar esse apoio e essa ajuda. A gente tem obtido algum sucesso. Eu posso citar aqui casos de consumidores que estavam com dívidas, as pessoas assalariadas que estavam com dívidas acima de 20, 30 mil reais, e a gente conseguia aqui baixar em torno de 70%, 80%, parcelamento. Então, a gente tem esse caráter de mediação com as instituições, participando de negociações aí para que o consumidor não seja lesado. Como você bem falou, existem ações revisionais. Nós, recentemente, provocamos os consumidores que tiveram uma perda comprovada do seu rendimento ou dos seus salários devido à pandemia, que busquem, primeiramente, negociar os seus débitos direto com a instituição financeira. Havendo a resistência, que busque os balcões do PROCON para que a gente possa intervir nessa relação. Por quê? A justiça tem entendido sendo favorável aos consumidores. E aí, consumidores, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, microempreendedores, que tiveram realmente perda comprovada de receita ou de salário, que tenham direito à suspensão dos seus empréstimos, financiamentos, por um tempo determinado, até que se recupere. E, com base nisso também, a gente tem que torcer aí, porque está tramitando no Senado Federal um projeto de lei, que é o 3515, que visa a possibilidade da recuperação administrativa e judicial do consumidor. A gente sabe que no mundo jurídico existe a possibilidade da recuperação judicial das empresas, mas o consumidor muitas vezes não tem esse direito. Quando o consumidor tem uma dívida, os bancos impõem ao consumidor a forma de pagamento. Ou seja, olha, o senhor deve tanto,
tem que dar aqui 30%, 40%, 50% de entrada e só parcela em tanto, tornando-se assim impagável muitas vezes. O consumidor tem um anseio, tem a sua dignidade ali retirada, porque ele quer pagar, mas não consegue, porque o banco impõe situações até impossíveis para o consumidor. O mais E essa importante, legislação... pois não, o mais importante é o que o senhor falou, do que o senhor falou, eu considero a vigilância do consumidor de não tratar da dívida com terceiros, ou seja, com consultórios, escritórios de assessoria, tem que se tratar diretamente com a instituição financeira. É isso, não é? Perfeitamente. Eu ressalto aqui, a incidência de fraudes hoje está imensa, porque você tem hoje, né? diversas... Exatamente, você tem diversas formas de abordagem hoje. O consumidor ele é abordado não só presencialmente ou pessoalmente nas ruas, ou, enfim, ele é abordado nas suas redes sociais, ele é abordado no seu telefone. Quantas pessoas aqui já não receberam ligações, às vezes de cobrança, de dívidas que nem lhe pertencem, ou instituições procurando uma pessoa que nem não faz parte do seu contexto social nem da sua casa. Você recebe Cobrando ligações... ou ofertando proposta de assessoramento na vantagem que o consumidor possa ter de um empréstimo que foi feito, que pagou um juros a mais do que o que seria praticado para aposentados, por exemplo, né? Até nisso aí, um assessoramento para a recuperação de algum numerário, a pessoa tem que estar atenta, né? A essas formas, essas abordagens. Tem um termo muito, tem um termo antigo que é: não existe almoço grátis, tá certo? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes, até uma relação que se cria de confiança com uma determinada casa de empréstimo, aqueles correspondentes bancários que você encontra aí no centro da cidade, apesar dessa relação, você precisa entender que ele está ali e ele quer ganhar dinheiro em cima de você. Ele não está ali para te dar um empréstimo porque ele é uma boa pessoa e se preocupa com o seu bem-estar financeiro, não. Ele quer ganhar dinheiro e quanto mais ele puder renovar o contrato para que haja mais juros sobre aquela sua dívida, ele vai fazer sem dó nem piedade. Então é importante que você... Uma agiotagem institucionalizada, na verdade. Nós vamos, infelizmente, esse bloco nós chegamos ao final, senhor Leandro, nós vamos chamar agora o nosso intervalo de apenas 1 minuto. Já já estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Leandro Almeida, diretor executivo do PROCON, aqui de Maceió. Ele é advogado, especialista em direito do consumidor e fala sobre a atuação do PROCON nas relações de consumo e os setores que lideram as demandas da população ao órgão do consumidor, em defesa do consumidor municipal, sobretudo nesse momento de pandemia. E especificamente sobre esse momento que vivemos da pandemia, eu falo de uma demanda que está batendo a porta de muita gente, que são os planos de saúde e as cobranças exorbitantes, sobretudo para aqueles beneficiados que estão chegando à fase dos 60 anos, né, que a partir de então não pode se ter mais reajuste por idade. Isso está contemplado nos planos de saúde, é constitucional, né? E eu pergunto, qual é a orientação
que o PROCON pode dar às pessoas que observarem que na reta final de completar os 60 anos, os aumentos parece que não estão assim muito bem explicados. Antigamente, nos planos de saúde, se informava no boleto o porquê daquele aumento, se era por idade, se era por o aumento anual que é dado pela ANS aos planos de saúde. Agora não, o aumento chega e não há nenhuma explicação no boleto. Como se pode fazer com que essas instituições recoloquem essa informação? Pois é, muito bem falado, Gorete. O consumidor, quando ele mais precisa do plano, que é quando ele alcança uma idade em que ele sofre mais as consequências do tempo, é quando eles aproveitam mais ainda para lesar o consumidor. Como você colocou, já está pacificado de que após os 59 anos de idade, o consumidor se torna legal, aí pela legislação hoje, qualificado como idoso, e a partir desse momento, pelo próprio Estatuto do Idoso, é previsto que o consumidor não sofra a consequência de reajustes. E o que eu posso orientar? Primeiro, que é importante que o consumidor fique atento a ofertas dos planos de alteração do modelo contratual. Tá? Hoje, a gente tem o modelo coletivo e os modelos individuais que, no caso dos contratos coletivos, eles facilitam essa questão da alteração contratual unilateral dos planos de saúde. Por quê? Porque o Código protege o consumidor. No caso dos planos coletivos, esses planos, por entendimento jurisprudencial, eles acabam se afastando a proteção do Código e ficando só abarcado na proteção do Código Civil e demais legislações. E o que é que pode prejudicar o consumidor, e a gente tem visto aqui no PROCON. O consumidor, no caso das tratativas de reajuste desse plano, ou até mesmo nas tratativas de cobertura dos planos coletivos, quem celebra e quem está à frente dessas tratativas são as empresas que são as empresas empregadoras ou associações que fazem essas tratativas coletivas sem a participação individual de cada consumidor. E aí, esse é o efeito. Muitas vezes você alcançou a idade mais de 60 anos e acaba tendo reajustes desproporcionais, e quando você vai reclamar, você ouve essa informação de que aquele é um plano coletivo e não há uma participação individual de negociação com o consumidor. Mas e é nisso que é importante o consumidor ficar atento. Primeiro, nessas possíveis alterações, ele não se seduzir por um aumento, uma diminuição momentânea do valor da mensalidade para mudança de plano, saindo do plano individual para o plano coletivo. Já nos planos individuais, é importante, sim, e é direito e defesa ao consumidor que ele tenha acesso a toda a informação de forma prévia, ou seja, como você disse, aquela informação que vem na fatura do plano tem que constar o aviso dos ajustes que vão acontecer, tem que constar o demonstrativo, por que está havendo esse ajuste, tá certo? E mais do que isso, qualquer solicitação do consumidor, os planos de saúde, por resolução da Agência Nacional de Saúde, eles devem passar essas informações por escrito ao consumidor. Então, se você tem dúvidas em relação aos percentuais de aumento, solicite ao seu plano. Eles têm um prazo de informação de até 48 horas para te passar isso por e-mail e por escrito, não só as solicitações administrativas, mas também as consultas que você eventualmente faça de solicitação, de consultas, exames, que se eu for negado, por qualquer motivo que seja, esse motivo ele tem que ser dado por escrito, para que o consumidor possa buscar a orientação ou até a validação do seu direito, seja na própria Agência Nacional de Saúde, seja nos PROCONs ou até, em alguns casos mais extremos, na Justiça, o que a gente tem visto muito comumente. A gente tem, assim, exemplos de situações em que os planos alegam
que aquele determinado procedimento não está elencado no rol de procedimentos de cobertura da Agência Nacional de Saúde, porém, a Justiça entende que se ali é um seguro de saúde, se ali é um seguro privado que o consumidor está pagando de saúde suplementar, ele tem que ter, sim, o seu direito resguardado, principalmente por ser um direito constitucional, que é o direito à vida das pessoas. Há uma maior vulnerabilidade pelo conhecimento dessas demandas quando o plano ele é coparticipação? Como a gente pode entender essa dinâmica dos aumentos para os planos nessa condição? Pois é. Como eu disse, o consumidor tem que ficar atento às modalidades contratuais, né? Então, você tem um plano de cobertura total e os de cobertura parcial, que são os planos de coparticipação. E só que esses valores cobrados para o consumidor, eles sofrem uma certa regulação da Agência Nacional de Saúde. Então, se esses procedimentos você consegue ter acesso previamente, e você tem que ter acesso previamente, antes da utilização, inclusive, do serviço. E em caso até de, como eu disse, de dúvidas, é importante o consumidor buscar a própria Agência Nacional. Na verdade, buscar sempre a própria empresa, questionar. Olha, por que vocês estão me cobrando esse valor? Por que esse valor aqui é dessa forma e não da forma com que vocês me ofereceram anteriormente? Porque é preciso que tenha essa pretensão aí resistida das empresas, do consumidor, para que a gente ele possa até ingressar judicialmente ou fazer a reclamação na Agência Nacional de Saúde. Mas nós nos mantemos aqui não só aguardando as denúncias, mas também atuamos nessa situação. A gente recentemente frequentemente participa das audiências públicas propostas pela Agência Nacional de Saúde, e a gente sabe porque o efeito financeiro que tem hoje um plano de saúde, principalmente, como eu já disse, nas pessoas que chegam na idade em que mais precisam, é quando elas mais pagam. É desproporcional. Um absurdo, né? As pessoas tem pessoas que chegam a abandonar o plano porque não tem mais a condição de pagar, que compromete toda a sua renda, sobretudo quando é aposentado. Eu pergunto, como explicar, por exemplo, um plano de saúde que passa a adotar uma securitizadora para administrar essa parte financeira? Isso é danoso ou não, do ponto de vista dessas informações? Porque sobre essa questão de não constar no boleto a informação sobre o aumento, o porquê do aumento, olha, isso aqui aumentou porque é mudança de idade, ou então porque é o aumento da ANS. Não constar isso a partir do momento que uma securitizadora passa a enviar esses boletos. O consumidor precisa saber algumas situações, né? O serviço de saúde suplementar, que é o serviço executado pelas empresas privadas, ele é um serviço de concessão do serviço de ordem pública, ou seja, o Estado ele tem a obrigação constitucional de prestar saúde. A minha pergunta não é para a saúde pública. Não, eu entendi. É só para me formular um raciocínio. Mas planos de saúde individuais, notadamente. Não, eu sei. Então, é que a regulação, eu quero chegar assim, na regulação, porque é um serviço que é feito por concessão, tá? E quem faz a regulação desse serviço, inclusive até de forma fiscalizatória, é a Agência Nacional de Saúde, que permite, tá, a que as empresas criem modelos de negócio. Então, você tem essa questão da seguradora estar comercializando plano de saúde, ela primeiro tem que ter a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar para fazer isso. Tá? Por isso, não só ela ter a autorização, mas respeitar todas as resoluções que são as regras e os regimentos dessa modalidade de negócio jurídico. Então, mesmo sendo seguradora, ela tem que cumprir as regras do jogo.
Então, quais são essas regras do jogo? Olha, como você bem colocou, os percentuais de ajustes contratuais, eles só podem ocorrer de duas formas. Normalmente, o reajuste contratual do plano de saúde, que ele é aquele da faixa etária, que é a cada 10 anos, certo? Ou o reajuste autorizado anualmente pela Agência Nacional de Saúde, sabendo que esses reajustes, eles não podem, em ambos os casos, superar um limite aí razoável. E razoável, se tem aí, não pode superar 50% de reajuste, não pode superar 40% em determinados casos, porque ultrapassa até índices de inflação do país. Então, meu plano de saúde, seja ele administrado por uma empresa de saúde, seja ele administrado por uma seguradora, seja ele administrado por um banco, por uma instituição financeira, ele tem que respeitar essas regras. Agora, que modalidade de plano? É um plano de saúde ou é um seguro de saúde? E aí, essa questão da modalidade contratual, o consumidor ele tem que ter uma certa prudência na hora de negociar. Falar, eu estou negociando um seguro de saúde, onde eu vou ter a cobertura, e essas coberturas elas estão regidas pela Agência Nacional de Saúde, está certo. Qualquer outra modalidade, ela foge. A empresa, na verdade, ela nem pode fazer esse tipo de negócio jurídico aqui no Brasil. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já a gente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta ao Frente a Frente, último bloco do programa, que hoje recebe o diretor executivo do PROCON em Maceió, Leandro Almeida. Ele que é especialista, advogado, especialista em direito do consumidor, fala da atuação do PROCON, das relações de consumo, setores que lideram essas demandas da população. E agora vamos falar também sobre os projetos, né? A gente falou sobre demandas e agora vamos falar sobre projetos. 3 projetos aqui, senhor Leandro: PROCON Porta a Porta, PROCON Mirim e Você Fiscal. Ou seja, vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Comecemos então pelo PROCON Porta a Porta. Como esse projeto é desenvolvido na prática? Pois bem, eu vejo muitas vezes a necessidade, e eu falo muito isso, das pessoas fazerem as suas reclamações no local correto. Eu tenho certeza que eu posso dar alguns exemplos que todo ou quase todo mundo já sofreu numa relação de consumo. A exemplo das filas de banco. Quem nunca passou mais de 30 minutos na fila de banco? Eu já fiz aqui uma pesquisa breve. De cada 10 pessoas que sofreram com essa situação, somente 1 ou 2 no máximo vieram ou denunciaram ao PROCON essa situação. Ou seja, as pessoas reclamam às vezes com o vizinho, com o amigo, em casa, com a família, mas não reclamam no local certo. E bem como
às vezes, um direito que ele acha que não vale a pena. Descontaram do meu crédito de recarga do telefone um valor lá de R$ 5 de um pacote que eu não contratei, de um pacote de serviço que eu não contratei, e eu já liguei, eles já cancelaram. Mas espera aí, se eu não contratei, eles não teriam só que cancelar, eles teriam que devolver o valor, e mais do que isso, devolver esse valor em dobro. No caso das filas do banco, se eu não faço a denúncia, o banco vai continuar com aquela prática. E mais do que isso, a gente não tem, em qualquer que seja o órgão de fiscalização, a gente não tem um corpo funcional suficiente para estar presente em cada banco da cidade de Maceió, para que cada banco... Qual é o instrumento que o consumidor pode utilizar para fazer essa denúncia? Porque a gente pode falar, denuncie, como ele pode fazer isso? É simples. É bem simples. Eu acabei de... A gente divulga o nosso WhatsApp, 988828326, que ele pode mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto. Ele pega aquele cupomzinho do horário que ele entrou no banco, é necessário? Pronto, entre aquele cupom que você entrou no banco, aquele cupom que você entrou no banco, a senha, que ali tem que constar o horário que você entrou e o número do seu atendimento, tá? E a data. Ali, até a sua chegada na boca do caixa para atendimento, não pode ultrapassar 30 minutos. Se ultrapassar, quando você chegar no caixa, você pede, olha, por favor, anote aqui o horário que está iniciando esse atendimento. Mande para o WhatsApp do Procon a foto dessa senha com o horário que ultrapassou. Nesse caso, pode sim. Inclusive, se ele se recusar, a orientação é que o consumidor chame o gerente imediatamente. E se ambos recusarem, o consumidor, certamente ele foi ali no caixa fazer um procedimento. Ou então, aquele procedimento que gera um recibo tem o horário. E aí, o consumidor, ele vai fazer essa informação e ele vai ser penalizado não só pelo tempo de espera, mas também pela essa má prestação de serviço e descumprimento à legislação. E aí, voltando para por que a gente está falando sobre essa necessidade de reclamação. Justamente por isso, eu vendo essa necessidade, muitas vezes, entendendo que o consumidor, às vezes, não se desloca da sua casa para fazer uma reclamação, porque certamente vai lhe custar muito mais caro, às vezes, o transporte para a validação daquele direito. E aí, vislumbrando essa situação, foi que a gente criou o Procon Porta a Porta. E o que é o Procon Porta a Porta? A gente vai aos bairros da periferia, aos bairros mais distantes do centro comercial ou do centro de atendimento do Procon, para oferecer o serviço não só da reclamação, mas também de orientação, de alguma ajuda ali, que muitas vezes o consumidor está na sua casa, a dona de casa está em casa e não vai atrás, e não tem como ir, ou vai ter uma despesa muito grande. A gente aproxima os serviços da população. Essa a finalidade principal do Procon Porta a Porta. E o Procon Mirim? O Procon Mirim é um projeto até um pouco pessoal. Por quê? Eu acho que as pessoas, elas aprendem e elas se desenvolvem no início da sua formação como um ser humano. Então, tudo aquilo que as crianças elas aprendem, elas vão repercutir na sua vida mais à frente. Então, nada mais justo do que trazer algum tipo de informação relacionada ao direito delas como consumidor, para que elas já adotem esse conhecimento desde já, isso se reflete no futuro delas. Pois bem, a gente deu uma travadinha na internet, mas já voltou. Vamos para o Você Fiscal. Como esse projeto ele é desenvolvido? Pois é, a gente pega crianças, um grupo de crianças, seleciona um grupo de crianças da rede pública municipal e leva, faz um briefingzinho, faz uma aula, uma mini aula, um workshop com eles sobre,
quais são os direitos do consumidor com uma linguagem mais acessível, lúdica, obviamente, mais lúdica às crianças, e leva elas para um campo, ou seja, a gente escolhe um supermercado na cidade, leva elas para elas exercerem ali ludicamente a atividade de um fiscal, ou até a atividade que o consumidor deve ter diariamente, como verificar se o preço do produto que está na prateleira é o mesmo do caixa, se existe produtos fora da validade, se tem latas amassadas. Então, a gente faz essa fiscalização lúdica com as crianças, já propondo a elas ali, desde a sua formação, a busca pelo seu direito como consumidor. E eu acho que o efeito disso é muito bom, não só refletindo aí nessa questão positiva de um ensinamento do seu direito, mas ele guarda aquele momento especial. É um exercício de cidadania plena, né? Perfeito. Esse é o Procon Mirim. Uhum. E você que tem a outra, né? Você fiscal, como atuar como um fiscal a serviço de levar as demandas para o Procon? Ficar atento, independentemente de estar vivenciando uma situação, né? Perfeito. Eu acredito que as pessoas, todos os serviços públicos, eles têm que obedecer os princípios constitucionais e a transparência, a publicidade. Então, muita gente, às vezes, faz a denúncia aqui e não sabe o caminho que ela toma. Então, a gente quer integrar o órgão à sociedade. De que forma eu consegui vislumbrar isso? Através do programa Você Fiscal. E o que é Você Fiscal? O consumidor, ele propõe uma fiscalização em determinada situação ali, que ele observa como supostamente irregular. Uhum. Exatamente. Ele propõe essa fiscalização através do e-mail, ele manda o e-mail propondo e já se disponibiliza. A gente pode conferir aqui na barra do nosso vídeo, né? Agora. Uhum, pode falar. Exatamente, o atendimento procon@gmail.com, ele manda a proposta de fiscalização e a gente vai selecionar um consumidor, uma denúncia dessa, e vai convidar esse consumidor a presenciar essa fiscalização junto com a gente em loco, ou seja, para trazer o consumidor para dentro do Procon e mostrar como é o nosso trabalho e a nossa preparação e como é efetivada essa fiscalização que foi proposta por ele, exatamente. Então, é uma forma de interação das pessoas com o órgão. Perfeito. Estamos no minuto final da nossa entrevista. Infelizmente, teríamos até mais tempo para falar sobre situações, demandas constantes no Procon. Mas eu reservo esse minuto final ao senhor Leandro Almeida para fazer suas considerações finais, portanto. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, o espaço de trazer um assunto informativo e de muita importância para todos nós, que é o direito do consumidor. A importância de você buscar todos os canais possíveis de atendimento, de reclamação, de fazer a sua denúncia, porque é somente através da aglutinação dessas informações, desses dados, é que se podem criar políticas públicas para combater os desrespeitos que ainda são muito corriqueiros, nos mais diversos assuntos que a gente já mencionou aqui hoje, como os planos de saúde, as dificuldades em relação ao fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, na telefonia... Mensalidades de escolas, né? Sobretudo infantis. Mensalidades escolares, a todos esses efeitos que a gente sofreu em virtude dessa pandemia, principalmente os de ordem financeira, que refletem na saúde mental. Que você busque as informações, busque fazer validar o seu direito, busque os PROCONs, para que a gente possa atuar no sentido de melhorar um pouco a sua vida como consumidor. Muito obrigado, Gorete, muito obrigado à TV Assembleia, muito obrigado a todos os telespectadores que muito pacientemente assistiram a essa produção desse material muito fantástico que foi feito aqui hoje. Uma verdadeira prestação de serviço, senhor Leandro, o senhor promoveu aqui no nosso programa hoje. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Até. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.